Olá, meu nome é Nixon Patrick e venho apresentar para vocês o plano de rigging feito pela empresa Jack Neve, composta pelos membros Alberto Dias, Camila Eunatana, Isaac Esdras, Gessé Gênesis, Nixon Patrick e Vitor Dionísio. A nossa problemática envolve transportar um silo de São Paulo, no estado de São Paulo, para Mossoró, no Rio Grande do Norte, e instalar o mesmo em uma usina de beneficiamento de grãos. Para quem não sabe, o plano de rigging envolve transporte e movimentação de cargas pesadas. Por se tratar de uma carga pesada, a mesma exige em seu deslocamento atenções especiais, como a emissão de autorizações especiais de trânsito, remoção de obstáculos e controle de velocidade. A carga possui as seguintes dimensões: 4,5 metros de diâmetro e uma altura de 20 metros, com um peso de 40 toneladas. O caminhão selecionado para transportar esse silo será um caminhão Volvo FH16 750, com potência de 750 HP em seu motor e capacidade de carga para 100 toneladas. O reboque será uma prancha rebaixada tipo carrega-tudo, composto por 8 eixos direcionais e capacidade de carga de 85 toneladas. O conjunto completo terá um comprimento de 27 metros, largura de 4,5 metros e altura de 5,5 metros, que é a altura recomendada para passar por baixo de alguns viadutos, e o peso de 55 toneladas. Como já mencionado, a carga possui dimensões que exigem uma certa atenção especial. Uma delas é a autorização especial de transporte, que nada mais é do que uma autorização especial para poder transitar nas rodovias do nosso país. Sendo assim, em cada estado por onde a composição vai passar, será necessária a emissão de um AET. O silo sairá de São Paulo para Mossoró. No caminho, o mesmo passará pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, totalizando 7 AETs. Nesse slide apresentamos um modelo de AET. De um modo geral, ela necessita apenas desses dados. Foi mencionado também que para esse tipo de carga deve ser dada uma atenção para os obstáculos. Esses são viadutos, pontes, pedágios, rotatórias, árvores, e todos esses problemas serão encontrados no caminho pelo qual a composição vai passar. Porém, de acordo com as AETs, não há problema quanto às árvores que serão podadas e os demais obstáculos possuem capacidade suficiente para suportar a passagem de toda a composição. Como já mencionado, a composição sairá da cidade de São Paulo para Mossoró, e esse trajeto totaliza 2.833 km. O tempo total que a composição pode transitar em um dia são 13 horas. Então, dessa forma, a composição demorará 5 dias e meio para chegar até o seu destino final. Aqui é apresentada uma tabela que determina a velocidade na qual a composição deve transitar pelas estradas no nosso país. De acordo com o tamanho da nossa composição, ela deveria transitar com uma velocidade inferior à que foi calculada para que ela venha. Porém, devido a algumas medidas, ela pode transitar até no máximo 40 km por hora pelas rodovias. Nesses slides, apresentaremos o local de instalação do silo. Esse slide apresenta 3 fotos do local de instalação, que será próximo a outros silos, e também temos uma vista aérea do local. O local em que ocorrerá o içamento não possui pavimentação construída. Assim, o engenheiro civil responsável pela avaliação do solo foi contratado e avaliou e constatou que o mesmo suportará sem problemas os esforços referentes às patolas do guindaste, que pode ser apoiada em blocos de madeira ou qualquer outro tipo de apoio. Porém, para esse caso, foi selecionado o bloco de madeira para melhor distribuição do esforço. Infelizmente, no local onde ocorrerá o içamento, existe uma linha de transmissão, e essa impossibilita a realização do içamento se não for desligada. Porém, por sorte, o içamento ocorrerá num dia de domingo, dia esse em que a maioria das empresas vizinhas não possui expediente. Assim, o içamento pode ocorrer de forma tranquila e segura. Como a carga vem deitada sobre uma prancha, é necessário que, inicialmente, ela seja colocada na posição vertical para depois ser içada e colocada em seu local final. Para isso serão usados 2 guindastes, Liebherr
LTM 1200 3.1, com capacidade de 200 toneladas num raio de 3 metros, lança telescópica que varia de 13,2 a 72 metros, peso operacional de 60 toneladas e o contrapeso total de 74 toneladas. Aqui são apresentados alguns dados sobre as dimensões do guindaste. A seguir, temos três imagens do silo. A primeira, ele é representado como um cilindro. Na segunda, ele aparece sobre a prancha a qual será carregado. E na terceira, a disposição dos guindastes espaçados de 30 metros para que o caminhão com a prancha possa se posicionar entre os mesmos. A equipe fez alguns cálculos e conseguiu alguns parâmetros para os dois guindastes, tanto o principal como o de apoio, como por exemplo o ângulo de içamento, comprimento de lança, esforços em sapatas e alguns outros dados que poderão ser vistos nos slides a seguir. Aqui abordaremos os acessórios para içamento, que nada mais são do que elementos utilizados para envolver, fixar e auxiliar no manuseio das cargas. Antes de tudo, devem ser escolhidas as slingas, laços e estropos. Para slingas, deve ser utilizados cabo de aço com diâmetro mínimo de 30 mm, e para esse trabalho, foi escolhido pela classe de construção primitiva um cabo de aço 6x37, devido à sua alta flexibilidade e resistência à abrasão. Para o olhar, de acordo com a figura ao lado, será escolhido o tipo 1, pois possui alta resistência e durabilidade, bem como eficiência terminal. O cabo deverá ser calculado através da seguinte equação e assim obteremos o seu diâmetro mínimo, para que o mesmo possa suportar as cargas. A partir do seu diâmetro, é possível selecionar o cabo de acordo com tabelas e assim obteremos um cabo que possa suportar todo o peso que será içado pelo guindaste. A seleção da manilha foi feita no catálogo da Gunebo Industries e escolhida a manilha Green Pin Standard tipo G4153, com os seguintes parâmetros. Para a carga de 25 toneladas que vem sendo usada no cálculo para a seleção dos acessórios, nós temos a seguinte tabela para dimensionamento das manilhas. Para a seleção do anel tipo M, conforme a norma EN 16774, selecionamos o M2620-10, com dimensões L 250, B 150 e D 40, com um fator de segurança de 4:1, conforme a figura ao lado. Para uma carga de aproximadamente 25.000 kg-força, foi selecionado um gancho no catálogo da Alta Indústria, e esse gancho é o Hook DIN 15401-32, que tem as especificações dadas na tabela ao lado. Após todos os cálculos, agora será descrita a operação de içamento, valendo salientar que a problemática da linha de tensão foi solucionada pela COSERN e que, mesmo após o desligamento, para evitar um acidente, o silo será içado acima da altura da linha de tensão. Dessa forma, não ocasionará problemas, mesmo a linha estando desligada. O primeiro passo para o içamento será o posicionamento do caminhão, do lado de fora da fábrica, ao lado de onde o silo será colocado. Em seguida, os guindastes virão um pela frente, outro por trás do caminhão, serão patolados no solo, onde essa patolação já foi calculada nos slides anteriores, e o engenheiro civil repassou todo o esforço que o solo suporta. E pode ser utilizado o auxílio de barrotes para apoio das patolas e consequente diminuição do esforço repassado ao solo por metro quadrado. As lanças dos guindastes serão erguidas até a angulação calculada e estendidas até o comprimento definido, conforme explicado anteriormente, e rotacionadas para que se posicione para içamento na traseira de ambos os guindastes. Todos os procedimentos descritos terão acompanhamento do supervisor de rigging. Após esses procedimentos iniciais, o homem de campo irá encaixar os cabos nos suportes já posicionados no silo
para a função de içamento e ligá-los à viga equalizadora em cada um dos guindastes, de forma que ambos irão operar em tandem, o que garante que o silo não sofra nenhum esforço não planejado, seja arrastado no solo ou flexione sobre seu próprio peso, enquanto é içado e levado à posição vertical. Durante a operação, o sinaleiro irá orientar o operador do guindaste quanto à velocidade, direção e sentido que o mesmo deve movimentar o silo. No entanto, no momento em que o silo estiver sendo içado, o guindaste auxiliar, responsável pela sustentação da base do silo, irá levantar juntamente com o guindaste principal e, após a altura definida pelo plano, liberar o cabo para que a base do silo comece a apontar para baixo, enquanto o principal continua içando para que o mesmo se posicione verticalmente. Após chegar na posição vertical, o silo será liberado pelo guindaste auxiliar e apenas o guindaste principal irá operar. Içará o silo até a altura definida nos cálculos e, no momento em que atingir a altura máxima, rotacionará até que o silo se posicione sobre a base pré-concretada. Quando o sinaleiro verificar que o silo está sobre a base, deve orientar o operador do guindaste para que o mesmo inicie a descida e consiga então ser posicionado e encaixado na base. Essa operação será auxiliada com cordas fixadas ao silo para que o mesmo possa ser apropriadamente alinhado com a base finalmente encaixado. Após ser parafusado, as lingas serão soltas do guindaste e o cabo recolhido para que então o guindaste possa voltar à posição inicial. Após a operação, os cabos serão recolhidos e os guindastes também, e retornarão às posições de transporte, para que possam ter as patolas recolhidas e então serão liberadas da operação. Dessa forma, com o silo fixado na base e os guindastes liberados, o plano de rigging estará então concluído.